Todos os cristãos sabem que a Bíblia Santa e o Espírito Santo devem ter alguma ligação entre si. Aliás, todos os cristãos creem que, de alguma forma, a Bíblia Sagrada é o produto criativo do Espírito Santo. Sempre que recitamos o Credo de Nicéia, afirmamos que uma de nossas crenças sobre o Espírito Santo é que ele falou através dos profetas. Essa expressão faz eco a muitas frases similares que ocorrem no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus, nosso Senhor, certa vez introduziu uma citação do Salmo 110 dizendo: "O próprio Davi falou pelo Espírito Santo." Marcos capítulo 12, versículo 36. De modo semelhante, o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, escreveu que homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ou pelo sentido do verbo grego, eles foram levados pelo Espírito Santo, como que por um vento poderoso. Portanto, existe uma relação importante entre a Bíblia e o Espírito Santo, e precisamos investigá-la. Até aqui vimos que Deus é o autor da revelação que foi dada e que Jesus Cristo é o seu tema principal. Agora precisamos acrescentar que o Espírito Santo é o seu agente. Assim, o entendimento cristão acerca da Bíblia é essencialmente trinitário. A Bíblia vem de Deus, está centralizada em Cristo e é inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, a melhor definição da Bíblia é também trinitária. A Bíblia é o testemunho do Pai em favor do Filho através do Espírito Santo. Nesse caso, qual é a função exata do Espírito Santo no processo da revelação? Para responder a essa questão, vamos à própria Bíblia, especialmente para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 16. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É importante que vejamos este texto dentro de seu contexto maior. Até aqui, em 1 Coríntios, Paulo veio enfatizando a loucura do Evangelho. Por exemplo, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Ou como poderíamos dizer hoje, a mensagem da cruz parece bobagem, até sem sentido para os intelectuais seculares. Portanto, agora Paulo faz uma correção para que seus leitores não pensem que ele esteja repudiando totalmente a sabedoria e glorificando em seu lugar a loucura. Então, Paulo é anti-intelectual? Será que ele despreza o entendimento e o uso da mente? Não, de jeito nenhum. Versículos 6 e 7.
Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou para a nossa glória. Convém não ignorar os contrastes que Paulo está apresentando. Nós expomos sabedoria, escreve, mas apenas para os experimentados, não para os não cristãos, nem mesmo para os novos convertidos. É a sabedoria de Deus, não a sabedoria do mundo. É para a nossa glória, ou seja, nossa perfeição final, para participação na glória de Deus, e não apenas para nos levar à justificação em Cristo. Nós mesmos precisamos seguir o exemplo dos apóstolos. Ao evangelizar os não cristãos, precisamos nos concentrar nas loucuras do Evangelho de Cristo crucificado pelos pecadores. Entretanto, para formar cristãos plenamente maduros, nosso desejo deveria ser levá-los ao entendimento de todo o propósito de Deus. No versículo 7, Paulo chama isso de sabedoria de Deus em mistério outrora oculta. E no versículo 9, de o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É somente pela revelação, enfatiza, que isso pode ser conhecido. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século, líderes seculares, conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 8. Contudo, eles não eram excepcionais. Entregues a si mesmos, todos os seres humanos ignoram a sabedoria e o propósito de Deus. Pois o propósito de Deus, escreve Paulo no versículo 9, é algo que nem olhos viram, é invisível, nem ouvidos ouviram, é inaudível, nem jamais penetrou em coração humano, é inconcebível. Está fora do alcance dos olhos, dos ouvidos e da mente humana. Não está aberto à investigação científica, nem sequer para uma imaginação poética. Sua compreensão está totalmente acima da nossa mente pequena e finita, a não ser que Deus a revele. E é exatamente isso que Deus fez. Ouça novamente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse resplendor inimaginável de seu propósito, Deus nolo revelou pelo Espírito. A palavra nós, em nolo, é enfática e no contexto não deve estar se referindo a todos indiscriminadamente, mas ao apóstolo Paulo, que está escrevendo, e aos seus companheiros, também apóstolos. Deus deu uma revelação especial dessas verdades para instrumentos especiais de revelação, os profetas no Antigo Testamento e os apóstolos no Novo Testamento. E Deus fez isso pelo Espírito. O Espírito Santo é o agente de sua revelação. Receio que tudo isso tenha sido uma introdução um tanto longa para nos ajudar a ver o contexto em que Paulo fala do Espírito Santo como agente da revelação. O que ele passa a escrever é uma declaração surpreendentemente abrangente. Ele destaca os 4 estágios da obra do Espírito Santo como agente da revelação divina. O Espírito Santo perscrutador. Primeiro, o Espírito Santo é o Espírito perscrutador, versículos 10 e 11. Convém notar, só de passagem, que isso mostra que o Espírito Santo é pessoal. Só as pessoas podem se engajar numa busca ou investigação. É claro que os computadores de hoje podem empreender pesquisas de grande complexidade em termos mecânicos e analíticos. Mas uma verdadeira pesquisa, como qualquer pós-graduando na área de pesquisa sabe muito bem, envolve muito mais do que complicação e análise de dados estatísticos. Exige ideias originais, tanto para a investigação como para a reflexão. Portanto, esse é o serviço que o Espírito Santo faz
porque possui uma mente para pensar. Sendo o Espírito uma pessoa divina e não um computador, uma vaga influência ou força, precisamos nos acostumar a nos referir a ele como a uma pessoa e não a uma coisa. Paulo usa duas pequenas figuras fascinantes para indicar as qualidades singulares do Espírito Santo na obra da revelação. A primeira é que o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Verso 10. É o mesmo verbo que Jesus aplicou aos judeus, examinando as Escrituras, e que Moulton e Milligan, em sua obra Vocabulary of the Greek New Testament, citaram a partir de um papiro do século III, em que os perscrutadores parecem ser oficiais alfandegários. Em todo caso, o Espírito Santo é retratado como um pesquisador incansável e curioso, ou até, embora as profundezas fosse uma expressão muito usada pela heresia gnóstica e Paulo pudesse estar usando o vocabulário deles como um mergulhador de águas profundas, tentando sondar as profundezas mais profundas do insondável ser do Deus Todo-Poderoso. Pois o ser divino é infinito em sua profundidade e Paulo tem a ousadia de declarar que o Espírito de Deus está perscrutando as profundezas de Deus. Em outras palavras, Deus mesmo está explorando as riquezas do seu próprio ser. O segundo modelo ou figura que Paulo nos dá é tomado do autoconhecimento humano. No versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? As coisas do homem, talvez, sejam aquilo que poderíamos chamar de coisas próprias do homem. Uma formiga, como também um sapo, um coelho ou mesmo o mais inteligente dos macacos, não consegue conceber o que seria viver como um ser humano. E este, por sua vez, jamais conseguirá entender plenamente um outro ser humano. Quantas vezes dizemos, talvez especialmente na adolescência, quando estamos crescendo: você simplesmente não me entende, ninguém me entende. E é verdade, ninguém me entende, exceto eu mesmo, e até o meu próprio entendimento de mim mesmo é limitado. Da mesma forma, ninguém entende você, a não ser você mesmo. Paulo aplica essa medida de autoconhecimento ou autoconsciência ao Espírito Santo. Assim, também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 11. Aqui, o Espírito Santo de Deus quase é identificado com o autoconhecimento ou a autoconsciência divina. Assim, como ninguém pode entender um ser humano, exceto aquele próprio ser humano, ninguém pode entender Deus, exceto o próprio Deus. Às vezes cantamos um hino que diz: só Deus conhece o amor de Deus. Da mesma forma, poderíamos afirmar que só Deus conhece a sabedoria de Deus. Aliás, só Deus conhece o seu próprio ser. Portanto, o Espírito perscruta as profundezas de Deus e o Espírito conhece as coisas de Deus. O entendimento que ele tem de Deus é único, mas a questão é: o que ele faz com aquilo que perscrutou e descobriu? Será que guarda esse conhecimento inigualável para si próprio? Não. O Espírito Santo faz o que só ele poderia fazer. Ele o revela. O Espírito perscrutador passa a ser o Espírito revelador. O Espírito revelador. Aquilo que só o Espírito Santo conheceu, só ele dá a conhecer. Isso já foi afirmado no versículo 10. Deus nolo revelou aos apóstolos pelo Espírito. Agora, Paulo detalha no versículo 12. Ora, nós, é o mesmo nós apostólico, o plural da autoridade apostólica, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus,
ou seja, o Espírito que sonda e conhece, para que conheçamos o que quer, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. De fato, os apóstolos haviam recebido 2 dons gratuitos de Deus. Primeiro, a graça da salvação, que nos foi dado gratuitamente, e segundo, o seu Espírito, que lhes permitiu entender sua salvação graciosa. Paulo é o melhor exemplo desse duplo processo. Quando lemos suas cartas, ele nos apresenta uma magnífica exposição do Evangelho da graça de Deus. Ele nos diz o que Deus fez, o que Deus faz por pecadores e transgressores como nós, que não temos desculpa e nada merecemos de suas mãos a não ser condenação. Ele declara que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados e ressuscitar. E diz que se estivermos unidos a Jesus Cristo, internamente pela fé e externamente pelo batismo, então morreremos e ressuscitaremos com Ele e experimentaremos uma nova vida nele. O evangelho que Paulo revela em suas cartas é esplêndido. Mas como ele sabe tudo isso? Como ele consegue fazer afirmações tão completas acerca da salvação? Bem, a resposta é que, em primeiro lugar, ele mesmo a recebeu. Ele conhece a graça de Deus por experiência própria. E depois, ele recebeu o Espírito Santo, que lhe explicou a experiência que ele mesmo havia tido. Portanto, o Espírito Santo lhe revelou o plano de salvação divino, o que em outras epístolas Paulo chama de mistério. O Espírito perscrutador passou a ser o Espírito revelador. O Espírito inspirador. Agora estamos prontos para o terceiro estágio. O Espírito revelador passou a ser o Espírito inspirador. Versículo 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Note que no versículo 12, Paulo escreve sobre o que temos recebido, e no versículo 13, sobre o que falamos. Talvez eu possa desenvolver o raciocínio de Paulo da seguinte maneira: nós recebemos esses dons gratuitamente de Deus, recebemos esse Espírito para interpretar para nós aquilo que Deus fez por nós e ofereceu a nós. Agora, dividimos com os outros aquilo que recebemos. O Espírito perscrutador, que revelou o plano de salvação divina aos apóstolos, passou a comunicar esse evangelho aos outros através dos apóstolos. Assim como o Espírito não guardou suas descobertas para si próprio, os apóstolos também não guardaram para si o que o Espírito lhes revelou. Não, eles compreenderam que eram os depositários do evangelho. Precisavam transmitir aos outros o que haviam recebido. Além disso, o que eles transmitiam eram em forma de palavras, e se diz claramente que suas palavras não eram ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Versículo 13. Veja como o Espírito Santo é mencionado novamente, desta vez como o Espírito inspirador. Aqui no versículo 13, Paulo faz uma afirmação velada sobre a inspiração verbal. Isso significa que as próprias palavras com que os apóstolos revestiam a mensagem que lhes havia sido revelada pelo Espírito eram ensinadas por esse mesmo Espírito. Tenho uma forte suspeita de que se o conceito de inspiração verbal é impopular hoje, é porque as pessoas não o entendem direito. Por conseguinte, não estão rejeitando o seu verdadeiro significado, mas uma caricatura dele. Então, vamos tentar esclarecer as principais interpretações incorretas. Primeiro, inspiração verbal não significa que toda palavra da Bíblia é literalmente verdadeira. Não, reconhecemos plenamente que os autores bíblicos usaram vários gêneros literários que devem ser interpretados de acordo com suas próprias regras. A história como história, a poesia como poesia, a parábola como parábola. O que é inspirado é o sentido natural das palavras de acordo com a intenção do autor, seja literal ou figurado. Segundo,
Inspiração verbal não significa ditado verbal. Os muçulmanos creem que Alá ditou ao Corão a Maomé, palavra por palavra, em árabe. Os cristãos não creem dessa forma em relação à Bíblia, pois, como já vimos e vou enfatizar mais tarde, o Espírito Santo tratou os autores bíblicos como pessoas, não como máquinas. Salvo poucas exceções, parece que eles estavam em plena posse de suas faculdades enquanto o Espírito comunicava sua palavra através das palavras deles. Terceiro, inspiração verbal não significa que todas as sentenças da Bíblia sejam a palavra de Deus, mesmo isoladas de seu contexto, pois nem tudo o que a Bíblia contém é afirmado pela Bíblia. Um bom exemplo são os longos discursos dos chamados Consoladores de Jó. A tese principal deles, repetida ad nauseam, ou seja, que Deus estava castigando Jó por seus pecados pessoais, estava errada. No último capítulo, Deus lhes diz 2 vezes: não dissesses de mim o que era reto. Jó, capítulo 42, versículos 7 e 8. Portanto, as palavras deles não podem ser consideradas palavras de Deus. Elas foram colocadas para serem contestadas, não endossadas. A palavra de Deus inspirada é aquilo que está sendo afirmado, seja em forma de instrução, mandamento ou promessa. Inspiração verbal significa que aquilo que o Espírito Santo falou e ainda fala através de autores humanos é verdadeiro e sem erros, se for entendido de acordo com o significado evidente e natural das palavras usadas. Não há necessidade alguma de ficar embaraçado com essa crença cristã, nem de ter vergonha ou medo dela. Pelo contrário, ela é eminentemente racional, porque as palavras são unidades que compõem as frases. As palavras são os tijolos que compõem o discurso. Portanto, é impossível montar uma mensagem precisa sem construir frases precisas com palavras precisas. Pense na dificuldade que todos temos para compor um telegrama. Digamos que só podemos usar 12 palavras. Mesmo assim, estamos decididos a enviar uma mensagem que não apenas seja entendida, mas que também não seja mal entendida. Então, rascunhamos e rascunhamos novamente. Tiramos uma palavra aqui, acrescentamos uma ali, lapidamos nossa mensagem até ficarmos satisfeitos. As palavras são importantes. Qualquer pessoa que queira comunicar uma mensagem que seja entendida e não mal entendida, conhece a importância das palavras. Todo pregador que se esforça para preparar os sermões escolhe suas palavras com cuidado. Todo escritor, seja de cartas, artigos ou livros, sabe que as palavras são importantes. Ouça o que disse Charles Kingsley em meados do século passado. Essas coisas gloriosas, palavras, são regalias apenas dos homens. Sem palavras, não conheceríamos acerca dos corações e dos pensamentos uns dos outros mais do que o cão conhece acerca de seus companheiros. Pois, na verdade, você sempre pensa consigo mesmo em palavras, ainda que não as fale alto, e sem elas, todos os nossos pensamentos seriam meros desejos e sentimentos cegos, que nós mesmos não conseguiríamos entender. Assim, precisamos expressar nossos pensamentos através de palavras. Portanto, esta é a reivindicação apostólica, que o mesmo Espírito Santo que sonda as profundezas de Deus e revelou suas descobertas aos apóstolos, passou a comunicá-las por intermédio dos apóstolos em palavras que ele próprio fornecia. Ele falou suas palavras através das palavras deles, de modo que eram igualmente palavras de Deus e palavras humanas. Esta é a dupla autoria das Escrituras, que já mencionei. Também é o sentido da inspiração. A inspiração das Escrituras não foi um processo mecânico, ela foi intensamente pessoal, pois envolvia uma pessoa, o Espírito Santo, falando através de pessoas,
profetas e apóstolos, de tal maneira que as suas palavras eram as deles e, simultaneamente, as palavras deles eram as suas. Agora chegamos ao quarto estágio da obra do Espírito Santo como o agente da revelação. Vou descrevê-lo aqui como o Espírito iluminador. Vejamos o cenário. O que devemos pensar das pessoas que ouviram a pregação dos apóstolos mais tarde e leram suas cartas? Tiveram que se virar sozinhas? Será que foram obrigadas a se esforçar ao máximo para entender a mensagem apostólica? Não. O mesmo Espírito que estava ativo naqueles que escreveram as cartas apostólicas também estava atuando naqueles que a liam. Assim, o Espírito Santo estava trabalhando nos dois lados, ou seja, inspirando os apóstolos e iluminando seus ouvintes. Isso já está implícito no versículo 13, uma frase complicada que tem sido interpretada de várias maneiras. A meu ver, a tradução mais correta é que o Espírito Santo estava interpretando as verdades espirituais àqueles que possuem o Espírito. Não eram apenas os autores que possuíam o Espírito. Certamente, inspirando-os, ele agiu de forma singular e ainda acrescentou sua obra de interpretação. Os versículos 14 e 15 detalham essa verdade e são completamente contrastantes. O versículo 14 começa com uma referência ao homem não espiritual, ou o homem natural, ou seja, o indivíduo irregenerado que não é cristão. Mas o versículo 15 começa com uma referência ao homem espiritual, aquele que possui o Espírito Santo. Dessa forma, Paulo divide a humanidade em duas categorias bem distintas, natural e espiritual. Ou seja, de um lado, os que possuem vida natural, animal ou física, e do outro, aqueles que receberam vida espiritual ou eterna. Os da primeira categoria não possuem o Espírito Santo, porque nunca nasceram de novo. Mas o Espírito Santo habita naqueles a quem deu novo nascimento. Aliás, a habitação do Espírito Santo é a marca característica do verdadeiro cristão, como está em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Que diferença faz se temos ou não o Espírito Santo? Toda a diferença do mundo, especialmente, embora existam outras distinções, em relação à nossa compreensão da verdade espiritual. A pessoa que não é espiritual ou não foi regenerada, que não recebeu o Espírito Santo, também não recebe as coisas do Espírito, porque são loucura para ela. Versículo 14. Ela não as entende, ou melhor, nem é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Entretanto, a pessoa espiritual, o cristão que nasceu de novo, em quem habita o Espírito Santo, discerne. É o mesmo verbo grego do versículo 14. Todas as coisas. É claro que ela não se torna onisciente como Deus, mas todas aquelas coisas para as quais antes era cega e que Deus revelou nas Escrituras Sagradas começam a fazer sentido para ela. Passa a entender aquilo que nunca havia entendido antes, mesmo que ela mesma não seja realmente entendida pelos outros. Literalmente, ela não é discernida por ninguém. Continua sendo um enigma, pois guarda no íntimo um segredo da vida e da verdade espiritual que não tem sentido para os incrédulos. No entanto, isso não é de se estranhar, pois ninguém conhece a mente do Senhor, nem pode instruí-lo. E se não consegue entender a mente de Cristo, também não consegue entender a nossa. Pois aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo podem se atrever a dizer: temos a mente de Cristo, uma afirmação realmente espantosa. Será esta a sua experiência? Será que a Bíblia passou a ser um novo livro para você depois de se converter? William Grimshaw,
Um dos grandes líderes evangélicos do século XVIII disse a um amigo que se Deus tivesse içado a Bíblia dele para o céu e enviado outra, não lhe seria mais nova. Era um livro diferente. Eu também poderia dizer a mesma coisa. Antes de me converter, li a Bíblia diariamente porque minha mãe me criou dessa forma. Mas para mim era grego em dose dupla. Não tinha a menor ideia do que se tratava. Mas assim que nasci de novo e o Espírito Santo veio habitar em mim, a Bíblia começou a ser um novo livro para mim. Não estou afirmando, é claro, que entendi tudo. Mesmo hoje, estou longe de entender todas as coisas. Mas comecei a entender o que nunca havia entendido antes. Que experiência maravilhosa! Não pense que a Bíblia não passa de uma coleção de velhos documentos bolorentos que devia estar numa biblioteca. Não pense que as páginas das Escrituras são fósseis que deviam estar numa vitrine de museu. Não! Deus fala por intermédio daquilo que falou. Através do velho texto das Escrituras, o Espírito Santo pode se comunicar conosco hoje de uma forma nova, pessoal e poderosa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Está dizendo, o verbo está no presente, através das Escrituras, às igrejas. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Se o Espírito Santo fala conosco hoje, através das Escrituras, você pode estar perguntando, por que nós não concordamos em tudo? Se o Espírito é o intérprete e o agente da revelação, por que ele não nos conduz a uma unanimidade? Minha resposta pode surpreendê-lo. É que, na verdade, ele nos permite concordar muito mais do que discordarmos, e nós poderíamos concordar muito mais uns com os outros se preenchêssemos as 4 condições seguintes. Em primeiro lugar, precisamos aceitar a autoridade suprema das Escrituras e desejar sinceramente nos submeter a ela. Entre os que fazem isso, já existe um consenso cristão substancial. As grandes e dolorosas diferenças que permanecem, por exemplo, entre os católicos romanos e as igrejas protestantes devem-se principalmente ao fato de os primeiros continuarem se recusando a declarar que as Escrituras têm autoridade suprema, mesmo sobre as tradições da igreja. A posição oficial de Roma, modificada, mas não alterada de forma efetiva pelo Concílio Vaticano II, ainda diz que tanto a Sagrada Tradição como as Sagradas Escrituras devem ser aceitas e veneradas com o mesmo senso de devoção e reverência. Agora, os protestantes não negam a importância da tradição, e alguns de nós deveriam ter mais respeito por ela, já que o Espírito Santo ensinou às gerações passadas de cristãos e não começou sua instrução apenas conosco. Apesar disso, quando as Escrituras e a tradição entram em colisão, precisamos permitir que as Escrituras reformem a tradição, da mesma forma como Jesus insistiu em fazer com as tradições dos anciãos, em Marcos capítulo 7, versículo de 1 a 13. Se a Igreja de Roma tivesse a coragem de renunciar às tradições não bíblicas, por exemplo, seus dogmas sobre a Imaculada Conceição e Assunção corporal da Virgem Maria, haveria um progresso imediato rumo a um acordo em torno da palavra de Deus. Segundo, como vimos, precisamos lembrar que o propósito supremo das Escrituras é testificar de Cristo como o único e suficiente Salvador dos pecadores. Quando os reformadores do século XVI insistiram na perspectiva, clareza das Escrituras e traduziram a Bíblia para o vernáculo, de modo que as pessoas comuns pudessem lê-las, eles estavam se referindo ao caminho da salvação. Eles não negavam que as Escrituras continham certas coisas difíceis de entender, como Pedro comentou a respeito das cartas de Paulo em 2 Pedro 3,16. O que eles estavam se esforçando para afirmar era que as verdades essenciais acerca da salvação estavam claras para todas as pessoas. Terceiro,
precisamos aplicar princípios saudáveis de interpretação. É evidente que nos é perfeitamente possível torcer a Bíblia, dando-lhe qualquer significado que queiramos. Mas nossa função é interpretar as Escrituras e não torcê-las. Acima de tudo, precisamos procurar tanto o sentido original, de acordo com a intenção do autor bíblico, como o sentido natural, que pode ser literal ou figurado. Também de acordo com a intenção do autor. Estes são, respectivamente, os princípios de história e de simplicidade. Quando são aplicados com integridade e rigor, então quem nos controla é a Bíblia e não o contrário. Como resultado, cresce a área de consenso cristão. Quarto, precisamos nos aproximar das Escrituras, reconhecendo nossos preconceitos culturais e dispostos a vê-los questionados e mudados. Se nos achegarmos às Escrituras com a pressuposição orgulhosa de que as crenças e práticas que herdamos estão corretas, então com certeza só iremos encontrar na Bíblia aquilo que desejamos encontrar, ou seja, a cômoda confirmação do status quo. E, consequentemente, acabaremos entrando em grave desacordo com as pessoas que buscam as Escrituras a partir de convicções e contextos culturais diferentes e também os consideram confirmados. Provavelmente, não há uma fonte de discordância mais comum do que esta. Só quando somos suficientemente corajosos e humildes para permitir que, através da palavra de Deus, o Espírito de Deus questione nossas opiniões prediletas, é que há uma probabilidade de encontrar uma nova unidade através de um novo entendimento. O discernimento espiritual que o Espírito Santo promete não é dado à parte dessas 4 condições básicas e pressupõe que elas sejam aceitas e cumpridas. Nós consideramos o Espírito em 4 funções, como o Espírito perscrutador, o Espírito revelador, o Espírito inspirador e o Espírito iluminador. Esses são os 4 estágios de seu ministério didático. Primeiro, ele sonda as profundezas de Deus e conhece os pensamentos de Deus. Segundo, ele revelou suas descobertas aos apóstolos. Terceiro, ele comunicou através dos apóstolos aquilo que revelou para eles, fornecendo-lhes pessoalmente as palavras. Quarto, ele iluminou a mente dos ouvintes de modo que pudessem discernir aquilo que havia revelado aos apóstolos e através deles. E continua essa obra de iluminação hoje naqueles que desejam recebê-la. Para terminar, 2 lições curtas e simples. A primeira diz respeito à nossa ideia quanto ao Espírito Santo. Existe hoje muita discussão quanto à pessoa e obra do Espírito, e esta é apenas uma das muitas passagens bíblicas sobre ele. Mas deixe-me perguntar, será que a sua doutrina do Espírito Santo tem lugar para essa passagem? Jesus o chamou de Espírito da Verdade. Portanto, a verdade é muito importante para o Espírito Santo. Assim, sei que ele também é o Espírito da santidade, o Espírito do amor e o Espírito do poder. Mas será que para você ele é o Espírito da verdade? De acordo com os versículos que estivemos estudando, ele está profundamente interessado na verdade. Ele a busca, revela e comunica, e ilumina nossas mentes para que possamos captá-la. Querido amigo, nunca difame a verdade, nunca desdenhe a teologia, nunca despreze sua mente. Se o fizer, vai magoar o Espírito Santo da verdade. Esta passagem deve afetar nossa ideia acerca do Espírito Santo. A segunda lição diz respeito à nossa necessidade do Espírito Santo. Você deseja crescer em seu conhecimento de Deus? Claro que sim. Você deseja crescer em seu entendimento da sabedoria de Deus e de todos os seus propósitos em nos tornar um dia semelhantes a Cristo
em sua glória? Claro que sim. Eu também. Então, precisamos do Espírito Santo, o Espírito da verdade, para iluminar nossas mentes. Para isso, precisamos nascer de novo. Às vezes fico pensando se a causa de alguns teólogos seculares andarem falando e escrevendo tanta tolice, se é que posso afirmar isso, estou me referindo, por exemplo, ao fato de negarem que Deus seja uma pessoa e que Jesus seja Deus. Não estaria no fato de que eles nunca nasceram de novo? É possível ser teólogo sem ser regenerado? Não será por isso que eles não discernem essas verdades maravilhosas das Escrituras? As Escrituras são discernidas espiritualmente. Por isso, precisamos nos aproximar delas com humildade, reverência e expectativa. Precisamos reconhecer que as verdades reveladas na Bíblia continuam trancadas e seladas até que o Espírito Santo as abra para nós e abra nossas mentes para elas. Pois Deus as esconde dos sábios e entendidos e as revela apenas aos recém-nascidos, aqueles que são humildes e reverentes diante dele. Portanto, antes de nós, os pregadores, nos prepararmos, antes de uma congregação ouvir, antes de uma pessoa ou um grupo começar a ler a Bíblia, nessas ocasiões, precisamos orar pedindo iluminação do Espírito Santo. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. E ele o fará.